Antes de tudo, eu quero dar aos amigos irmãos em ideal espiritual e em ideal propriamente espírita, o meu fraterno abraço de bom dia. Já é boa tarde? Não. Bom dia. É bom dia mesmo. Eu tomo todos como testemunha de que acabamos de ouvir, de presenciar uma apresentação notável e, especialmente conjugando essa apresentação, uma notável inteligência com um humor malandríssimo, né? O humor da pegadinha. O humor da pegadinha. Então, cumprimentar a professora Anete e cumprimentar o CELD por tê-la convidado nesta manhã, que me dá uma grande alegria. O problema do ser, do destino, é aqui no meu caso e da dor, porque a edição que eu tenho é da FEB. Então a FEB é mais dolorosa. Em o problema do ser e do destino, respeitemos a edição CELD, das mais clássicas obras da literatura espírita, do pensamento, coube-nos, a Anete e a mim, a disciplina do pensamento e, no que me diz respeito, a reforma do caráter. A reforma do caráter. Capítulo de uma obra que não admite superficialidades. A grandeza do filósofo Leon Denis, este homem autodidata, que passou a ser grandemente respeitado como filósofo, num país de filósofos notáveis, como a França. A grandeza do filósofo Leon Denis, nós não precisamos nos deter nela, porque ela é absolutamente óbvia a todos que se aproximam da sua obra e que conhecem a história de sua pessoa. Aliás, Herculano Pires diz que quando Kardec teve perto de si o jovem Leon Denis e depois Gabriel Delany, formou-se o trio indispensável para a base de uma revolução filosófico-religiosa. Essas três criaturas. Procuremos roteirizar com integração e inteireza o subtema reforma do caráter, a parte, portanto, posterior e final do capítulo 24, intitulado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Albert Einstein, né? Albert Einstein, que quando muito jovem e ainda não prêmio Nobel, físico notável, ele trabalhava num instituto de patentes em Zurique, na Suíça, juntamente com outros dois físicos, os três, para poderem pagar suas contas, trabalhavam no instituto de patentes. Einstein recém-casado, com a esposa Mileva, e um dia Einstein desapareceu. E foi um pandemônio, porque os colegas ficaram muito preocupados, a família preocupadíssima, nem se fale a esposa, todos os amigos muito preocupados, e sumiu Einstein por um dia, por 2 dias, por 3 dias. No 4º dia, ele aparece no Instituto de Patentes, sujo, barbado. Despenteado ele sempre quase andou, mas ele despenteado também. Despenteado também. E juntaram-se os colegas em torno, aquela roda, cada um fazia uma pergunta. Escuta, foi questão de saúde? O que foi? O que te aconteceu? Foi sequestro? O que te aconteceu? E ele repetia como quem diz um mantra.
eu preciso de um lápis e de uma folha de papel. Repetiu o seu mantra. Aí um colega físico trouxe-lhe uma folha de papel ao maço. Ele abriu a folha e escreveu bem grande assim: energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. E ele sintetizou embaixo assim: E maiúsculo igual a M minúsculo multiplicado por C minúsculo ao quadrado. Um dos colegas físicos disse: espera aí, Albert, onde foi que você encontrou essa fórmula? Ele disse: eu não encontrei essa fórmula, eu saí de órbita e a fórmula me encontrou. Então, Huberto Roden, o pensador catarinense, com muito bom humor, ele disse: Einstein não era apenas cosmopensante, era sobretudo cosmopensado. Cosmopensado. Porque esta é considerada até hoje, em 2016, a fórmula mais importante da física nos seus tempos de existência. Porque esta fórmula simplesmente está dizendo que todo o universo é energia. Há campos energéticos, as miríades, interseccionam-se sem que um atrapalhe o outro. E há formas energéticas, numa infinitude de formas energéticas. E o que é muito interessante, o campo energético mais extraordinário chama-se nós, seres humanos. Nós, seres humanos. Pois bem, em 1926, é honrado com o Prêmio Nobel Albert Einstein. E logo depois ele é convidado a lecionar na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, nas imediações de Nova York, na Universidade de Princeton. E ele veio com muito bom gosto, e com tão bom gosto que ele ficou lá até quase que praticamente o final da sua vida, né? E era interessante porque ele caminhava pelos jardins da Universidade de Princeton e havia, às vezes, estudantes de ensino médio que estavam quebrando a cabeça com matemática e física, e ele dizia: não se judia assim, vai lá em casa, vamos, eu vou ensinar você isso aí, não é? Então tinha uma aluna em especial, uma jovenzinha, que ia às aulas e ia com medo, porque ela sabia que era um prêmio Nobel de Física, que era um grande professor que ia lhe explicar. Então, todo início de aula, ela abria a bolsa, dava um bombom para ele, um bombom, e comia um bombom. Quando passado o tempo que ela necessitou, e ele deixou a moça um fuzil naquele assunto, não é? Já falamos de fuzil, porque está um tanto tristemente na moda, mas quando a garota ficou ótima em física e matemática, ela vira-se para ele e fala-se: Dr. Einstein, eu sei perfeitamente com quem eu tive aulas. E eu estou atemorizada, como vou pagar-lhe? Ele disse: você já me pagou? Uma aula, um bombom. Uma aula, um bombom. Está tudo ok, minha filha, está tudo pago. A minha alegria foi poder ajudar você, convivermos e tal, porque eu gosto muito da juventude. Pois muito bem, Einstein, estando em Princeton, travou uma amizade muito especial com um matemático e físico da Universidade de Stanford, de nome William Tiller. E os dois amigos, e que trabalhavam juntos, não é? A física e a matemática, sabe, se não é experimental, não exige laboratório, então eles discutiam coisas e trabalhavam com fórmulas e tal. E eles desenvolveram uma coisa que recebeu um nome comprido, mas que não é de difícil entendimento, não. Recebeu um nome assim: esquema
esquema espaço-tempo positivo, negativo, Tiller/Einstein. O que é essa coisa com esse nome tão comprido? E ambos quiseram dizer que se tudo no universo é energia, toda aceleração de energia que vai até a barreira do quadrado da velocidade da luz define o espaço-tempo positivo, mundo palpável, visível, que é esse espaço-tempo positivo. Mas ainda continuando no nível da natureza, tudo que ultrapassa o quadrado da velocidade da luz, aceleração energética, define o espaço-tempo negativo, mundo etéreo, não visível, não palpável. E Einstein, provocativamente com os demais cientistas, talvez pudesse ser chamado de mundo espiritual. Era mais provocação, né, que Einstein fazia. Mas pela primeira vez a ciência estabeleceu o fato de que a nossa realidade se constitui de algo visível, palpável, que são as nossas relações da interexistencialidade simples entre seres humanos, nem sempre tão simples, mas simples, comuns entre seres humanos, e a interexistencialidade transcendente, que é exatamente com aquela dimensão etérea, recebeu o nome de negativa, mas composta de coisas e seres normalmente não visíveis e não palpáveis. Pois muito antes de Einstein e muito antes de Jesus, o grande poeta e dramaturgo grego Sófocles, na sua tragédia intitulada Antígona, ele coloca 2 versos, no mínimo intrigantes, na boca do coro trágico, aquele bando de homens que ficavam no fundo do palco com máscaras, né? Aquilo impressionava muito. E o coro trágico, então, como num jogral, declama: muitas são as coisas estranhas sobre a terra, porém a mais estranha é o homem. Muitas são as coisas estranhas sobre a terra, porém a mais estranha é o homem. E meus amigos e irmãos, o estranhamento do dramaturgo, muitos séculos antes de Jesus, é o mesmo estranhamento dos filósofos hoje. Nós, a professora Anete e eu temos formação filosófica, embora não só formação filosófica, então nós precisamos constatar isso. O mesmo estranhamento do dramaturgo é o estranhamento que a filosofia mostra hoje. Mas que ser esquisitinho que é o ser humano. Outra bichinho complicado. E ao mesmo tempo, que beleza de bichinho que pensa, que tem sensibilidade, que cria, que escreve poemas, que pinta quadros, que, enfim, fascina. E Kierkegaard é o nome de um filósofo que criou o existencialismo cristão em inícios do século XIX, o dinamarquês Søren Kierkegaard, que, se nós quisermos traduzir, seria Severino Cemitério. A tradução do nome dele. Søren é Severino e Kierkegaard é cemitério. Severino Cemitério. Essa criatura foi absolutamente marcante na história da filosofia moderna. Ele criou o existencialismo cristão, Kierkegaard. E Kierkegaard dizia: o que nos assusta a nós, filósofos, é que o ser humano existe. Mais do que isso,
que só o ser humano existe. Aí quando eu li, eu falei, mas só o ser humano existe? E Kierkegaard disse, existere. É tanto a origem da palavra existir em língua saxônica quanto em língua latina. Existere, que é a expressão latina que dá origem a existir. Existere significa sair para fora de si. Numa única palavra, comunicar-se. Comunicar-se. Então, lembrava-nos Kierkegaard, é perfeitamente correto dizer, há muitas árvores, há muitas pedras, há muitas ilhas nos mares, existem muitos seres humanos. Entre haver e existir, há uma distinção muito grande. E já que estamos, por enquanto, nesta parte introdutória, abordando filósofos, eu não queria deixar de abordar, eu estudei durante 22 anos esse filósofo e acabei com um apelido na minha Universidade Estadual de Campinas, onde eu me aposentei. Os colegas muito brincalhões diziam, e aí, como é que está o seu tio? Era o Martin Buber. Martin Buber, virou meu tio. Porque eu me dediquei, entre outras coisas, 22 anos a conhecer Martin Buber, filósofo austríaco, de ascendência e religião judaicas, um dos criadores do Estado de Israel, Martin Buber. E Buber tem uma obra importantíssima intitulada O Homem como Ser de Relações. O Homem como Ser de Relações. E era interessante porque ele, muito habilmente, ele dizia assim, existe a palavra que eu falo e existe a palavra que eu sou. Existem palavras substituintes, que são comentários, e existem palavras instituintes, aquelas que instituem a minha forma de relação com o mundo e com as outras pessoas. E Buber dizia, no nível da natureza, nós temos o que nós deveríamos chamar de relação eu-coisa, ou eu-isso. São as relações objetais. Então, nas relações eu-isso, são relações com coisas, que começam com o cenário geográfico no qual nascemos e no qual nos desenvolvemos. Eu sou montanhês, eu venho do sul de Minas Gerais, mineirinho, caipirinha, mineirinho, do sul de Minas Gerais, venho do alto da Serra da Mantiqueira. Então é interessante quando às vezes as pessoas leem os meus poemas, os meus livros de poema e dizem assim, nossa, às vezes parece que você enxerga lá do alto. Eu falei, não é muito ocasional isso não. Porque eu passei a vida enxergando lá de cima da Serra da Mantiqueira as coisas, né? Mesmo as coisas simples. Então Buber dizia, isso é a minha relação com a paisagem geográfica, é a minha relação com os objetos próximos. Eu preciso de uma caneta, eu preciso do livro, problema do ser e do destino. Eu preciso de tanta coisa que está à minha volta. Isso, ou coisa. Mas, então, eis uma frase lapidar de Martin Buber. Sem o isso, ninguém vive. Porém, aquele que vive só com o isso não chega a ser humano. Sem o isso, ninguém vive. Mas aquele que vive só com o isso não chega a ser humano. Porque, diz Buber, é absolutamente necessário que evoluamos do eu-isso ou eu-coisa para a relação eu-tu. Porque o tu define o meu eu e o meu eu define o tu com o qual eu me relaciono. E é interessante que ele, sendo judeu, fazendo o seu doutorado em Berlim, ele
quis frequentar igrejas cristãs para conhecer. Ele disse, uma coisa eu trouxe de lá e essa coisa eu vou aplicar no meu pensamento. É a teoria da graça. O verdadeiro encontro humano é das maiores graças que o ser humano tem na vida. Ontem eu dizia nesta sala, para uma gente tão simpática como a de hoje, eu dizia nesta sala que há pessoas que colecionam moedas, há pessoas que colecionam selos, há pessoas que colecionam objetos antigos. Eu coleciono encontros humanos. Eu tenho uma grande alegria, por exemplo, quando esse irmão me convidou para vir aqui, eu falei, quanta gente eu vou conhecer, que posso até não privar, assim, de uma proximidade, mas a expressão facial do ser humano me fascina muito. Eu fico, às vezes, quando estou falando em público, assim, eu fico observando os olhinhos das pessoas, como é que brilham mais e brilham menos, e as expressões faciais, é uma coisa que me fascina muito, isso aí me fascina muito. Eu, tu, é o segredo do encontro humano. Como disse o meu querido Saulo, o grande encontro que aconteceu em minha vida desencontrou-se comigo faz 3 semanas. 51 anos de uma convivência doce, de uma convivência linda, de um lindo respeito. Pediram que eu falasse, eu não gosto desse negócio de falar em velório não, mas pediram que eu falasse no velório de minha querida. E eu disse muito pouca coisa, eu disse, olha, o nome batismal dela é Maria Lúcia. O nome cartorial, Maria Lúcia Costa Moraes. Mas eu sempre a tive sob o nome doação. Doação. A mim, aos filhos, aos amigos, aos parentes. Eu recebi, apesar da modéstia do meu apartamento, eu recebo quase todo dia pessoas lá, né, que me têm a amabilidade de me fazer uma visita, para a gente conversar um bocado. Então, são horas deliciosas, e ela sempre partilhou disso com uma boa vontade, com um coração aberto. Então, eu pedi licença até ontem para dedicar a minha modesta participação aqui à memória da minha querida Maria Lúcia, que eu mesmo apelidei de Mariúcha. Pois bem, isso, relações objetais. Eu, tu, encontros humanos. E aí Buber, místico judeu, ele não deixa incompleto. Ele diz, mas tem um terceiro nível. Eu, tu, eterno. Eu, tu, eterno. Ele disse, na relação eu, tu, que é riquíssima, alguma coisa parece que sempre fica faltando, porque se todas as nossas relações não forem elevadas ao nível de eternidade, ao significado de eternidade, ao seio de Deus, elas ficam incompletas. Então, o que completa as relações interhumanas e mesmo seres humanos e Deus é o próprio Deus, é o absoluto. São nossas relações com o absoluto. É interessante que Buber, com a sua extraordinária sabedoria, ele diz, conversávamos disso no café, professora Anete e eu, isolar-se do mundo, como às vezes acontece em monastérios, né? Isolar-se do mundo não leva para perto de Deus. E olhar fixamente o mundo também não leva para perto de Deus. É preciso que o encontro humano se dê para evocar em nós a necessidade do encontro com o Tu eterno. Aí as coisas se completam. Aí as coisas se completam. Pois bem, meus amigos e irmãos, o Mestre Jesus, trabalha
não diretamente assim com essas palavras, mas todo o tempo ele trabalha as relações interpessoais e transcendentais. Jesus, às vezes dava um conselho, dava uma exortação que parecia uma coisa muito simples. Não caíssemos nessa bobagem. Há sempre grandes desafios nas propostas de Jesus. Como, por exemplo, no mandamento áureo. Quando o Mestre Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu semelhante como a ti mesmo. Parece simples. Tem nada de simples. Tem 3 desafios que o Mestre nos coloca nesse mandamento áureo. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente que tem filho, que tem netinho, essas coisas e tal. Então eu preciso amar a Deus acima dos meus filhos, acima dos meus netinhos, acima da minha querida que partiu. Bom, não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois diz ele, amar ao semelhante. Ora, eu conheço a minha trajetória de vida. Eu sei as dificuldades que tive, eu sei as grandes alegrias que tive, eu sei as grandes interrogações que eu precisei resolver. Então é mais fácil eu amar a mim mesmo. Amar ao semelhante é um negócio que exige engenho e arte, como diria Camões, né? Exige engenho e arte, amar ao semelhante. Mas faz um bem imenso. Faz um bem imenso nós termos real solidariedade, real amor ao nosso semelhante. Porque meus irmãos, sem dúvida, e eu estou dizendo aos senhores o óbvio, há encenações de solidariedade, teatros de amor, teatros de boa vontade, dando sopa aí em nossa sociedade. Mas a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, a verdadeira solidariedade são de uma riqueza imensa, de uma riqueza imensa. Amar a Deus sobre todas as coisas, difícil, mas não é impossível. Amar ao semelhante, difícil, mas não é impossível. Amar ao semelhante como a ti mesmo. São Bernardo de Claraval, que viveu um século antes de São Francisco de Assis, né? Ele era de origem de uma região da França. Então o nome dele, na verdade, era Saint Bernard de Clairvaux. Mas como ele viveu muito tempo na Itália e muito tempo em Portugal, ele terminou conhecido como São Bernardo de Claraval. Este maravilhoso escritor, porque o Espírito Divino sopra onde quer, não é só no centro espírita. O Espírito Divino, felizmente, sopra onde quer. Sopra no templo presbiteriano, sopra na Igreja Católica. Depende da percepção de cada um. Então, São Bernardo de Claraval deixou as mais extraordinárias páginas sobre o amor de si. O amor de si. Amar-se. É muito necessário amar a oportunidade de passar por uma existência. É muito necessário amar-se não em sentido egoístico, tampouco em sentido individualista, mas amar-se para que seja possível amar ao semelhante e para que se faça muito mais fácil amar a Deus sobre todas as coisas. Teve uma época que eu falava sem nenhum apontamento, como a professora Anete. Agora eu não posso mais confiar tanto, né? Porque a adolescência vem chegando. E aí eu passo os meus apontamentinhos e tal. E não é em essa coisa eletrônica, não, porque eu tenho 3 livros sobre ciência e tecnologia, mas eu tenho uma relação com a tecnologia de ex-marido com ex-mulher que tiveram separação litigiosa. Tem escrito à mão, meu roteirinho aí. Os desafios do Divino Mestre. Porque
no latim, caritas, caritate, são palavras que significam cuidar amorosamente. Cuidar. Essa palavra já é riquíssima. Amorosamente. Então, a reforma do caráter, eis o aspecto do capítulo que mais me toca. A reforma do caráter implica aperfeiçoamento de valores nossos e de procedimentos consequentes a esses valores para com os nossos semelhantes. Eu digo em um livro que comentava comigo certa vez o irmão Saulo aqui, né? Eu digo em um livro, mas é uma simples opinião pessoal, que não tem que contaminar ninguém, né? Eu dizia, olha, não gosto da expressão reforma íntima, porque reforma é um negócio que a gente contrata, o pessoal faz e acaba. Gosto de paixão da expressão crescimento espiritual, porque isso é eterno, isso é infinito como a vida. Crescimento espiritual. Então, a reforma do caráter eu a vejo como um crescimento constante das possibilidades do nosso caráter. Eu lembrava ontem nessa sala que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945, até uns 3 anos depois, nós continuamos sob influência da cultura francesa. Mas ficamos como tem os da União Soviética, os satélites, que ficaram satélites, os países que ficaram satélites da União Soviética, e nós ficamos satélites do mundo capitalista dos Estados Unidos. Então, deu-se a invasão da cultura comercial norte-americana na nossa realidade. E com isto veio-nos, em plenitude, força e desastrabilidade, a chamada sociedade de consumo. Sociedade de consumo. Dom Pedro Casaldáliga, ex-bispo de São Félix do Araguaia, hoje jubilado, grande poeta espanhol. Dom Pedro Casaldáliga, em 2 linhas, ele diz o que é a sociedade de consumo. Sociedade de consumo é aquela na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. Daí o desmerecimento do valor da vida. Como as pessoas são avaliadas na sociedade de consumo? Por quanto podem consumir e, eventualmente, exibir. Então, os desempregados, além do sofrimento de lhes faltarem bens materiais, há um sofrimento psicológico imenso, porque eles passam a ser vistos pela sociedade de consumo como figuras dispensáveis da sociedade. E eu estou sendo aqui um pouco elegante, porque eu costumo dizer, passam a ser vistos quase como lixo social, até terem, de novo, possibilidade de consumir, né? Isto porque veio do século XIX uma fórmula que o filósofo Max Scheler considerou o grande desastre do século XIX. Essa fórmula dizia: homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. Max Scheler dizia: se os matemáticos estão certos, e normalmente estão, que se A é igual a B e B é igual a C, eu tenho que A é igual a C, então não falta nem meio passo mais para a mercantilização da vida humana. Para que a vida humana seja transformada em mercadoria. E aí, quando eu falo desse assunto, eu não me furto de tocar numa coisa que há nas comunidades religiosas e há no meio espírita. É a chamada política espírita. Não tem nada que incomode mais quem leva muito a sério toda a doutrina de Kardec e os livros essenciais, apelidados de Pentateuco, e os livros consequentes. Não há nada que incomode mais quando chega alguém e diz assim:
fulano é divaldista, eu sou chiquista. Coisa estranha, muito estranha. Que são duas criaturas com obras extraordinárias, às quais temos o dever de prestar a nossa reverência. Eu não conheço alguém a quem o país deva mais do que a Francisco Cândido Xavier. E conheço poucas, não conheço também alguém a quem o país deva mais do que a Divaldo Pereira Franco. E outros. Né? Daqui a pouco vai ter haroldista, né? com Haroldo Dutra, que é um grande orador espírita, uma figura extraordinária. Daqui a pouco vai ter anetista, né? Anetista, que vai parecer ametista, mas é anetista. E essa política espírita, ela é muito prejudicial à convivência intracomunitária. E às vezes é observada lá de fora da comunidade e criticada. Porque o desejo de Jesus, expresso pelo Dr. Bezerra de Menezes, numa psicofonia do próprio Divaldo, é de que, aceitas as diversidades que são características do ser humano e do seu viver, que todos possam dialogar com respeito e com amor e com carinho. Quem pensa diferente de mim não precisa ir para a Inquisição, que não tem mais, né? Mas nem precisa ser sacrificado de nenhuma maneira. Pensa diferente de mim, vamos dialogar, vamos conversar um bocado sobre essas nossas diferenças, sobre essas coisas, né? E aí a política espírita deixa de incomodar, havendo a preservação do diálogo, como outra vez, repito, sempre, 2 vezes já repetiu o nosso célebre, nosso venerando, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Pois bem, o caráter humano como processo construtivo. Somos, sem dúvida, condicionados, todos nós, mas não somos determinados. Onde há determinismo, não há nenhuma liberdade. E Deus quis ter filhos e não robôs, e nos dotou de livre-arbítrio, ainda que relativo. Dotou-nos de livre-arbítrio. Então, é aquela coisa, nós temos liberdade para fazer as nossas escolhas, nós só não temos liberdade para lidar com as consequências das nossas escolhas. Por isso é muito comum no meio espírita, e eu gosto dessa frase no nosso meio, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É absolutamente verdadeiro isto aí, não é? Mas assim, somos condicionados culturalmente pelo tipo de sociedade na qual nascemos, o Brasil, então, que tem Brasis, né? Tem Nordeste, tem Centro-Oeste, tem Norte, tem Sudeste, tem Extremo Sul, e são formas culturais distintas que fazem o milagre de falar a mesma língua portuguesa, né? Então, nós somos condicionados culturalmente, somos condicionados familiarmente, somos condicionados por muitas e muitas coisas, mas não somos determinados por nada, porque somos dotados de livre-arbítrio, ainda que relativo. Livre-arbítrio relativo, quer dizer, o Criador quis filhos e não quis robôs. E aí, sendo o Criador onisciente, eu jamais desdiria o texto bíblico e não desdiria do professor Anete, sendo onisciente o Criador, ele já pensou, vou dar livre-arbítrio para essa turminha, mas vai demorar um bocado de tempo para eles começarem a acertar nas suas escolhas e tal. Mas paciência é uma coisa que Deus sempre teve, magnanimamente, com todos nós. Vimos no venerando mentor Leon Denis
E hoje, mais recentemente, com a professora Anete, na sua exposição interessantíssima, vimos que o pensamento é criativo. O pensamento pode criar em nossa casa mental coisas celestiais, como pode criar na nossa casa mental um petit enfer, como diriam os franceses, um pequeno inferno nas nossas casas mentais. Emmanuel, o nosso muito querido Emmanuel, consta que reencarnado no Brasil novamente, com a missão de ser um grande educador no país, né? Chico disse que foi assistir os atos de reencarnação de Emmanuel, e isso se deu em 2001, então ele teria agora uns 15 anos já. Então, Emmanuel, quando mentor daquela figura que como psicógrafo e como médium de múltiplas faculdades foi mentor desse país, Emmanuel dizia: cuidem todos, mas cuidem muito, muito da sua casa mental, de suas casas mentais. Porque não vão morar nem numa pequena mansão, nem numa casa enorme, não, vão morar dentro da sua casa mental. E o gosto ou desgosto de estar no mundo dependerá do tratamento que se dê à casa mental. Cada um de nós, cada um dê a nossa casa mental. Então, as perspectivas espirituais. Ninguém está neste mundo a passeio, isso é absolutamente claro, né? Todos reencarnamos e trazemos definidos compromissos para cada existência. Se teremos maior ou menor consciência, se atentaremos mais apegadamente aos nossos compromissos, se os desenvolvamos melhor para cada um de nós. Então, o crescimento espiritual do caráter será absolutamente tranquilo. Ninguém está neste mundo a passeio. Trazemos definidos compromissos. E disse o Mestre Jesus: vigiai e orai, para que não venhais a cair em tentação. Ora, temos que vigiar o quê? O nosso esforço ou a nossa inércia por melhorar o nosso caráter. E os procedimentos derivados disso. Santo Agostinho dizia: toda noite, isso no século IV, séculos 4 e 5 da nossa era, Santo Agostinho dizia: toda noite faço um autoexame para que eu possa ir melhorando a minha casa mental, a minha habitação interior. Temos que vigiar o nosso esforço ou a nossa preguiça, o nosso esforço ou a nossa inércia com relação ao progresso construtivo de um caráter melhor, né? Temos que orar para que não ponhamos uma encarnação inteira a perder. É um modo radical de se falar, quando na verdade a pessoa entrega toda uma vida a lazeres e mais lazeres e distrações e esportes. Não tem nada de ruim em cada uma dessas coisas. O que existe de ruim é o excesso em qualquer uma delas, não é? Então, temos que orar para que não ponhamos uma encarnação inteira ou a perder, o que seria mais difícil, mas que ela renda, tendo que render 100, renda 25, renda 20, não é? no nosso crescimento de caráter. Despertemos para o sentido de existirmos, o sentido de existência de Kierkegaard.
existirmos pensando com sensibilidade, com razão, comunicarmos-nos com os nossos semelhantes, desejando aprender com eles e desejando, se for o caso, ensinar a eles alguma coisa que possamos melhorar esse relacionamento e as vidas nossas, dos semelhantes e nós. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, acabo de citá-lo, venerando o mentor, psicografa o mentor Manuel Filomeno de Miranda, numa obra que eu acho igualmente veneranda, intitulada Transição Planetária, Suas Fases, em que Manuel Filomeno de Miranda inicia o livro comentando o tsunami do Sudeste Asiático e vem até os nossos dias. E há trechos que são falas de Francisco de Assis, há trechos que são falas de Manuel Filomeno, e há trechos que são falas de Clara de Assis. Gente, isso é um luxo espiritual, não é? O livro é belíssimo, acerca da transição planetária. São responsabilidades nossas, portanto, cumpramos nesses nossos compromissos. Eu vou concluindo, até para não cansar os meus amigos mais do que já cansei, eu vou concluindo lembrando algo que aconteceu quando ainda os estados modernos não existiam ainda. A Europa era constituída de reinos. Em um reino da região central da hoje Itália, havia um rei que ele tinha verdadeira admiração e afeto pelo bobo da corte, o bobo Gonelli, G.O. Gonelli. E ele resolveu fazer um teste definitivo com Gonelli. Ele convidou todo o pessoal lá do castelo e do reino para um grande jantar, em homenagem a Gonelli. E Gonelli não entendeu muito por que não, mas tudo bem, aceitou. E normalmente o convidado é o último a entrar na sala. Então, quando Gonelli aparece na porta, então autorizado a entrar, foi um aplauso muito gentil à pessoa dele, e ele continuou não entendendo, chegou, mas os lugares eram etiquetados, nomes, né? Serviu-se um caldo cheirosíssimo, uma sopa maravilhosa para a entrada. E ele chegou no lugar dele e viu que só tinha garfo e faca. Ele se sentou calmamente, pegou um pão, cortou o bico do pão com a faca, tirou o miolo, espetou o garfo na lateral do bico e foi tomando o seu caldo com vantagem, porque vinha coisinha de pão, né, misturado no caldo. Aí foi um aplauso extraordinário, um aplauso muito grande, e o rei chamou Gonelli: venha até aqui. Ele foi até o rei e o rei disse: mandei confeccionar esse bastão de ouro para esta ocasião, e você está plenamente aprovado na surpresa que lhe preparamos. Eis aqui um bastão de ouro que eu lhe dou, e você só o dará para alguém mais bobo do que você. Ele recebeu, agradeceu, e os tempos passaram, os anos voaram, as décadas se foram, e o rei estava em coma, estava para morrer, o rei. Gonelli também de cabeça branquinha agora, e o rei manda necessariamente chamar o seu mais admirado amigo. E Gonelli foi pelo caminho pensando: como é que a gente conversa com quem está morrendo? Não sei direito, mas vamos lá. Improviso é comigo mesmo. Então ele chegou lá, quando ele chegou perto da cama do rei, ele desastradamente perguntou: o senhor como está?
O rei falou: como eu estou, Gonele? Eu estou desesperado de medo. Eu estou transido de medo. E o Gonele disse: mas medo de quê? Gonele, eu vou fazer uma imensa viagem para o desconhecido. Eu estou desesperado de medo. Ele disse: espera um pouco, majestade. O senhor sabia dessa viagem? Eu falei: é pior que sempre soube. Ele foi e disse: e não arrumou as malas? Meteu a mão assim dentro do seu capote, não sei o que ele estava vestindo, pegou o bastão: estou devolvendo para um bobo muito mais bobo do que eu. E é o momento de cada um de nós perguntar se está arrumando as malas, não é? Sobretudo quando se chega assim na minha adolescência, aos 76 anos, eu às vezes pergunto: eu estarei arrumando as malas como é devido? Eu preciso arrumar as malas, né? Mas todos nós precisamos, porque o nosso prazo de validade varia, né? De pessoa para pessoa. Minha esposa era mais nova que eu. Então, possam as forças maiores, aqui abençoadas por esse fenômeno de luz, o mentor Leon Denis, sustentar-nos, como nas palavras de Emmanuel, a caminho da luz. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, e que cada um, quando chegar o momento, volte para o seu lar e leve esse eflúvio denisiano que há nesse belo lugar. Muito obrigado. Há duas perguntas aqui, Anete, que nos pareceram semelhantes. A primeira diz assim: Jesus andava com todos, prostitutas, mendigos, e não se perturbava. Ele tinha disciplina do pensamento? Quando temos a disciplina do pensamento, não iremos nos perturbar com nada de diferente? E a outra diz: Anete, você ensinou sobre o pensamento e como o expressamos. Entretanto, como podemos melhorar para trabalhá-lo, desenvolvê-lo em benefício da nossa evolução? A coincidência é que nós estávamos comentando justamente a questão do significado de Jesus. Quando a pessoa pergunta, ele andava com isso, com aquilo, e estávamos falando das diferenças das religiões. As pessoas falam, todas as religiões isso, todas as religiões aquilo, não é bem assim. Mas como assim? Você tem preconceito? Não dá para falar de religião sem falar daqueles que dão origem. Então, não dá para falar de cristianismo sem falar de Jesus. Não dá para falar de budismo sem falar de Buda. Não dá para falar de confucionismo sem falar de Confúcio, do taoísmo sem falar de Lao Tse e assim por diante. E não dá para falar do islamismo sem falar de Maomé. E as pessoas, então, tentam colocar todas as religiões na mesma situação. Então, se fala, por exemplo, do comportamento de alguns cristãos, que matavam pessoas de outras raças, de outros gêneros, que tinham pensamentos diferentes, eram cristãos. Eles diziam que eram cristãos. Jesus mandou matar alguém? Em algum momento ele teve uma atitude violenta? De perseguição, ele disse que deveríamos matar quem pensasse diferente, ou algum gênero, alguma coisa em especial. E Buda? Você pode dizer que alguns budistas lutaram e fizeram isso, mas Buda pregava o que exatamente? O que é que ele dizia? O que ele fazia? Assim Confúcio, assim Lao Tse. E aí nós comparamos, e Maomé? É a mesma coisa que Jesus? É exatamente igual? Então, Maomé uma vez teve um sonho de que achava que uma mulher de uma aldeia ia envenenar sua água. Ele juntou um exército, foi para essa cidade e mandou matar 800 pessoas. E ele mesmo colaborou, ele cortou várias cabeças até cansar o braço e pediu para um amigo dele continuar.
e assim uma série de atitudes. Então, existe uma consequência diferente de Jesus. E aí Jesus andava com prostitutas. Olha a colocação que você faz. Porque no Livro dos Espíritos, qual o exemplo mais perfeito para servir de modelo e guia? O Espírito. Por que será? Por que não Buda? Ou Confúcio? Ou Sócrates? Porque todos eles tiveram, mas somente Jesus, ele pegou todos os aspectos. Eu vou dizer um, que nenhum dos outros atingiu. Jesus foi o único que tratou todas as pessoas igual. Ah, não, Buda também fez. Não. Jesus foi o único que aceitou as mulheres no seu meio. E aí vocês perguntam, quando Jesus aparece após a sua crucificação, para quem que ele apareceu? Lembra? E Pedro acreditou? Logo para você? Você acha que eu vou acreditar nisso? Por que não para a mãe dele? Por que não para você? Por quê? Por que para você? O que ele quis dizer com isso? Ela não era só uma mulher, ela era uma mulher e uma ex-prostituta. O pessoal chama ela de prostituta, mas ela não era não, tá? Sabe por que chamam de prostituta? Porque nós nunca esquecemos, Jesus sim. Porque quando ele disse perdoar, a gente não consegue. Não no mesmo sentido. Como Pedro. Não, depois que todos vão continuar a pregação, ela tenta acompanhar. Não, comigo não dá não, vai pegar mal para mim, não dá. Aí ela chega e perto, não, também comigo também não dá. Vocês peguem a boa nova. Não, não dá. Aí ela ficou sozinha. Todo mundo foi junto e ela ficou só. E agora? O que é que eu vou fazer? Aí aparecem os leprosos. E ela vai lá pregar sobre Jesus. Ah, nunca falam que as mulheres fazem? Sim. Só que essa não foi a coisa mais revolucionária que Jesus fez. O pessoal fala, perdoa, pois tudo. Sim, vários foram misericordiosos, tem vários exemplos de misericórdia. Mas tem um momento em que Jesus foi totalmente revolucionário. É uma passagem que as pessoas não notam muito. Maria e Marta. Lembra dessa passagem? Então, Marta estava fazendo o que toda mulher deveria fazer, na opinião dos homens. Cuidando da comida. E fazendo a limpeza. Não é isso? Lavar roupa, cozinhar, fazer o serviço. Que é obrigação da mulher, segundo os homens. Todos os homens menos um. Porque ela vai reclamar que Maria não estava fazendo o que toda mulher devia fazer, que é tomar conta da comida para os homens, da limpeza para os homens, do serviço doméstico para os homens, para que eles pudessem exercer a atividade de pensar, que é coisa de vagabundo. Segundo alguns. E ela foi reclamar. E Jesus, em verdade vos digo que Maria escolheu a melhor parte. Espera aí, vocês têm ideia de como isso é revolucionário? É fora de qualquer limite, linha, designação? Ele autorizou as mulheres a se dedicarem ao pensamento, que todo o resto que veio depois disse que era privilégio dos homens. Se não tiver homem, a mulher até pode pensar, mas se tiver, ele tem um privilégio, a não ser Jesus. Naquele momento, ele autorizou Maria a pensar. E o que ela estava fazendo? Ela estava ouvindo, aprendendo. Então, ele autorizou as mulheres a pensar, a aprender, a estudar e, consequentemente, a pregar também. Então, todo mundo fala dos discípulos de Jesus, mas não das discípulas. Inclusive, no final, só tinha lá as discípulas, que todos os homens se mandaram. Então, toda vez que alguém faz uma referência ao comportamento de Jesus, e faz nesse ele andava com prostitutas. Não, ele não andava. Não andava com prostitutas, não andava com publicanos, não andava com ninguém. E esse pensamento veio depois de assistir uma entrevista de Morgan Freeman, que fez com que eu repensasse todo o pensamento que eu tinha a respeito do racismo. Eu tinha umas ideias sobre racismo, que a gente pega da filosofia, etc. E aquele homem, em alguns minutos, aquela entrevista dele não tem muitos minutos,
fez com que eu tivesse que parar durante 2 semanas para pensar de novo. Porque na entrevista, era aqueles 60 minutos, né? É um repórter famoso, um jornalista famoso, pergunta a Morgan, ficou uma naturalidade. E era a época, o que você pensa do Dia da Consciência Negra? Ele virou, sou contra. Como é que é? O homem assustou. Como assim você é contra? Sou contra. Como se pode resumir a influência dos negros na cultura americana em um dia? Sim, mas o objetivo é lutar contra o racismo. É simples. Tem uma maneira muito mais simples. Vem cá. Tem o Dia da Consciência Branca? Aí ele disse, não, mas eu sou judeu. Tudo bem. Tem o Dia da Consciência Judaica? Não. Você quer que tenha? Não. Então, quer acabar com o racismo? É simples. Não me chame mais desse ator negro. Chame Morgan Freeman. E eu te chamarei pelo nome. Então, não fale sobre isso. Lembram da palavra? Não fale sobre isso. Não divulgue isso. Eu sou um homem, como você é um homem. Então diga Morgan Freeman, o ator. E eu direi fulano de tal, esqueci o nome dele, o jornalista. Quando você diz o homem negro, a mulher negra, você tirou algo e separou. Eu sou ou não sou um homem? Eu devo ser reconhecido como o quê? Então Jesus não andava com prostituta, nem coletor de imposto, nem nada. Ele andava com pessoas. Pessoas que tinham necessidade de uma determinada informação. E ele forneceu. Então ele nunca separou as pessoas por gênero, por ideologia, por cor, por nada. Eram pessoas. Então isso começa nosso pensamento. Você até não tem. Então é difícil controlar o pensamento, porque a gente não tem muita consciência dele, certo? Mas as palavras são mais fáceis. Não é a expressão do nosso pensamento? Então, no livro que ele citou, Transição Planetária, esses 3 últimos sobre a transição planetária, o que me chamou a atenção são algumas informações do mundo espiritual. Mas uma frase que eu achei assim, a mais extraordinária, eu tenho feito uma palestra sobre o assunto nova, é quando ele fala que está tendo um ataque muito sério ao movimento espírita. E eles têm mandado mensagem, mas ninguém atina. E esse ataque tem gerado uma nuvem de pessimismo. E essa nuvem de pessimismo, intoxicando as ideias, produz a inércia, que é o contrário de movimento espírita. Porque o espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra. Movimento é o espiritismo em movimento. Você pegar as ideias e colocá-las em prática. As pessoas, muito ruim. Não, você está colocando em prática alguma coisa que era letra. E agora você vai transformar em realidade. É o movimento espírita. Então a inércia está tomando conta do movimento espírita, que significa o quê? Não tendo movimento, não há o quê? Mudança. E os espíritos estão conseguindo, estão ganhando. Mas por que estão ganhando? Porque ele manda a mensagem, você que rouba. Ok, quem é que vai ouvir essa mensagem? Eu roubo. Então você sabe que rouba? Sabe, né? Então o Espírito fala assim, é para mim. Você que é adúltero. Todo mundo sabe quem é adúltero? Você sabe que você está fazendo, tanto sabe que faz escondido, né? E aí você escuta, é para mim. Mas aí, qual é a técnica que eles estão usando hoje? Tão eficiente, tão eficaz, que está conseguindo, que tentaram séculos e não conseguiram. Né? É o quê? Reclamação. Como é que é? Reclamação. Vamos traduzir, né? Queixa é uma coisa. Por exemplo, você chega no médico e ele pergunta, quais são suas queixas? Aí você relata, tem uma coisa errada nisso? Não. Então, queixa é uma coisa natural. Alguém te ofendeu, você ficou aborrecido. Isso. O que é reclamação? Vem do latim, né? Clamor público. Você sabe o que ela fez comigo? Você sabe o que ela fez? Você sabe quem fez? Sabe como fez? E aí você conta para meio mundo as suas queixas com relação a fulano, beltrano, etc. E a queixa é a seguinte, vamos começar com uma. Espírita não põe a mão no bolso. Espírita não faz isso, espírita não faz aquilo outro, o movimento espírita é ruim, o movimento espírita é isso, o movimento espírita é aquilo, o movimento espírita é aquilo. Vem cá, por que vocês voltam? É masoquismo, é? Se essa casa é tão ruim, cheia de gente perversa, diga-me com quem anda, eu te direi quem és.
por que você volta? Você sistematicamente fala mal da casa espírita, do centro espírita, do movimento espírita, de todo mundo que é espírita. Você tem a liberdade de mudar de religião, sabia? Você pode ir para outra. Deve ter na esquina aqui uma igreja. Você pode ir. Então, essa reclamação sistemática faz o quê? Uma nuvem de pessimismo. Você diz assim, vamos fazer isso. Não, não vai dar certo. Não que o povo não ajuda, o povo não faz, o povo não diz, o povo faz isso, o povo faz aquilo. É melhor nem tentar. Então, a técnica do mundo espiritual é a seguinte. Para que ficar de pé se você pode sentar? Para que sentar se você pode deitar? O que é melhor? Não faça nada. Deixa como está para ver como é que fica. E eles estão indo bem. Porque quando vem a mensagem, mas eu não fiz nada errado. Não estou roubando, não sou adulta, não sou nada. Eu só... Você não fala que você reclama. Eu só estou vendo o óbvio. Eu só estou observando a realidade. É isso que você está fazendo? Então, sabe qual é a frase que os espíritos sugerem? Mas eu não sei se eu estou reclamando ou não, então não posso dizer se a pessoa está errada? Sim, é seu pessoal, pode. Agora, o que o seu vizinho do terceiro andar tem a ver com isso? O que a população geral tem a ver com isso? Está uma rodinha. Meu marido é um problema. O meu é pior. Mas da minha vizinha é pior ainda. Aí esse João fala mal dos homens. E aí virou o quê? O passatempo favorito do Brasil. Reclamar. Ele não está dizendo para você não ter problemas, para não fazer... Não, a reclamação, que é a revivência sistemática do problema. Lembra das palavras? E o que elas traduzem? Então, a mensagem dos espíritos vem. Aí, alguém faz a pergunta lá para o mentor. Sim, mas... E aqueles que não sabem o que significa reclamar? Sabe o que eu estou reclamando ou não estou? Sabe o que ele disse? E é isso que eu achei formidável. E serve para resolver a questão das palavras, né? Sabe o que ele disse? Para não errar. Nunca mais. Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada. E aí você não vai ter problema com as palavras. A nossa próxima pergunta vai para o professor Regis. A meditação é uma prática milenar e nos conduz a percepções psicofísicas sobre o autoconhecimento. Como a doutrina espírita se apropria desse pensamento, desse ensinamento, a meditação, como técnica para o autoconhecimento e a disciplina do pensamento? E o que seria o reto pensar? Primeiro, um breve depoimento sobre a casa na qual eu trabalho. Lá introduziu-se há pouco tempo, há cerca de um ano e pouco, treinamento para meditação e técnica de meditação. Um jovem muito inteligente que fez uma pós-graduação em Zen Budismo. Aí deu-se o seguinte, a casa se partiu ao meio. Tem uma metade que diz, mas Espiritismo é Kardec e Jesus. Essa questão de meditação, ela é muito mais oriental, ela é muito mais tal, né? Então, uma parte não gostou. E uma parte teve a reação absolutamente contrária. Finalmente, vamos acrescentar às nossas leituras, ao nosso convívio, aos nossos trabalhos, um momento de silêncio e meditação que já há muito tempo era necessário. Pois eu vou ser bem objetivo e dizer aos senhores o seguinte: não acho que ter atenção à meditação ou não ter atenção à meditação seja o que conta. Conta que estejamos perfeitamente afinados com a doutrina que nos conforta e que nos orienta. Agora, se eu chego em casa, ou mesmo na minha comunidade religiosa, eu me isolo num canto e faço um silêncio meditativo, eu não vejo nenhum crime nisso, não. Na verdade, há pessoas que gostam muito dessa prática. Agora, ao mesmo tempo, sou do ponto de vista de que os órgãos diretores de cada casa precisam discutir muito
criteriosamente o sim ou não com relação aos treinamentos de meditação ou práticas meditativas, pelo que eu vejo de fratura na casa na qual eu trabalho. Apenas isso. Vamos intercalando aqui então, e voltando à Anete, uma pergunta que cita de maneira bem direta a sua palestra, Anete. Sobre a característica da onisciência, é possível conciliá-la com a nossa liberdade? Em que nível? Se Deus sabe de tudo, sabe o que vou escolher também? Sabe o que vou pensar, agir e o caminho que vou trilhar? Então, no chamado paradoxo de Epicuro, você tem essas colocações, né? Então, chega lá o mal existe, então, se Deus é bom, onisciente e tudo, então não podia existir. Se ele existe, aí tem várias explicações. É o livre-arbítrio, é Satã ou é outra coisa. Então, assim, bom, se é Satã, se Deus fosse bom, acabava com ele. Se é um livre-arbítrio e é para te testar, se ele sabe que você vai escolher, para que te testa? E aí vem aquela colocação. Se ele não precisa te testar, porque ele já sabe tudo, por que ele não cria logo um mundo perfeito, com o livre-arbítrio e sem o mal? Correto? E eles aí perguntam, se ele não pode, então não é onipotente. Se ele não quer, então não é benevolente. Correto? Mas o que é o problema? Tudo começa com o quê? O mal existe. Compreende? Vamos para a filosofia. Lembram que a filosofia não trabalha com a verdade? Por que ela não trabalha com a verdade? Porque ela é absoluta, perfeita, imutável, etc. Nós somos perfeitos, imutáveis, etc. Não. Nós podemos ver a verdade? Não, porque somos incapazes de fazer isso. Então, vamos lá. Deus é onisciente? Certo. Você compreende isso? Por que não? Porque isso foge à sua compreensão. Os nossos limites se impõem assim. Então, vamos entender. Você está vendo coisa ruim. Tem certeza? Em outro ponto de vista, isso é... Por exemplo, a criancinha tropeçando é uma coisa ruim? Ela é um discípulo de Satã? Ela é uma manifestação da maldade humana? Não, ela é o quê? Mas por que você vê assim? Afinal, doeu ou não doeu sua canela? Apesar da dor que você sentiu na canela, você não consegue ver a criança como um agente do mal, consegue? Por que não consegue? Porque você tem uma maturidade muito maior e entende que é um estado temporário, e não é de propósito. Então, a questão do mal tem a ver com o quê? Com a intenção de fazer o mal. Quando você faz certas coisas, o motivo disso, inclusive a insanidade, é sua autoproteção. Então, o que a pessoa que quer se vingar acha? É isso que o espírito superior compreende, muitos de nós não. Ele acha que se ele se vingar, se ele fizer o outro sofrer tanto quanto ele sofre, o seu sofrimento diminui. Ele crê nisso. Ele acha que se ele fizer o outro sofrer tanto ou mais do que ele mesmo, o seu sofrimento vai diminuir. E ele é motivado por isso. Mas funciona? O fato de você acreditar que uma coisa é verdadeira faz com que ela seja? Não. Então o que acontece é que ele se vinga e não se sente melhor depois. Diminui a perda? Diminui os sentimentos? Que diferença faz a não ser fazer sentir pior? Porque até a esperança de diminuir o sofrimento você perde. Então as pessoas falam, o amor dói, o amor isso, o amor aquilo. Amor não faz nada disso, amor não dói, nada disso. Só o amor recupera você de todas as coisas. O que dói é a inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vingança, tudo isso dói. Amor não dói, amor é a única coisa que cura todas as outras. Quando você ama verdadeiramente, você se cura de tudo. Então, o que nos parece o mal é a incompreensão do significado. Então, quando a gente falou do merecimento, lembra do merecimento? Então, o sofrimento não tem como objetivo o crescimento espiritual? Então, você está sofrendo agora. Como é que eu me livro deste sofrimento?
Forever, para sempre. É simples. O que é que você precisa aprender? Aprendeu? O sofrimento instantaneamente deixa de existir. Espera aí, tá falando assim meio violentamente, né? Mas vou repetir. Se você entender o que é que você tem que aprender, não é magicamente não, ele desaparece. Como assim ele desaparece? Totalmente. Qual o sofrimento? Qualquer um. Por exemplo, se você é orgulhoso, o que é que significa? O orgulhoso se acha melhor do que o outro, certo? O orgulhoso não se preocupa muito com a opinião alheia, sabe por quê? Porque ele é melhor mesmo, o que sua opinião tem a ver comigo? Mas a gente confunde muito o orgulhoso com o vaidoso. O orgulhoso se acha melhor do que o outro, o vaidoso quer que todo mundo saiba disso. Então, o vaidoso é aquele, sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Ou esse lugar é meu? Então, para ele, o lugar, a divisa, o nome, o título, são essenciais. Ele precisa do reconhecimento público. Então, quer ver um sofrimento miserável? Não dá isso para ele. Sentou no lugar dele, é uma ofensa. E ele vai sofrer miseravelmente. Esta mulher sentou no meu lugar. Como é que ela faz isso? Como é que ela senta no meu lugar? Tá? E o orgulhoso, eu sou melhor. E aí você está dirigindo seu automóvel, sai de manhã de casa e vai para o trabalho e alguém te dá uma fechada. E você fica cheio de raiva. Aí você diz, não, também ele foi contra a lei, ele fez isso. Vem cá, é por isso mesmo que você está com raiva? É um sentimento legítimo? E a raiva gera sofrimento, em vários sentidos, e isso persiste. Vamos traduzir mesmo isso? Como ele ousa fazer isso comigo? Então, o que é que está te fazendo sofrer? Orgulho, vaidade. Ah, mas espera aí, às vezes a gente não tem nitidez nisso, né? Lembra do orgulhoso? Tem um orgulho que é muito perigoso. Sério mesmo. Que a vaidade é meio óbvia, mas o orgulho é mais difícil. Por exemplo, o orgulho de ser humilde. É um orgulho perigosíssimo. Muito perigoso, por quê? Porque ele pensa assim, olha essa mulher, olha a roupa dela, eu não, sou uma pessoa simples. Olha aquela ali, não faz nada, eu não, sou uma pessoa boa. Eu dou sopa aos pobres, eu faço isso, faço aquilo. Aquela ali não, faz nada. Eu não, sou uma pessoa excelente. Sou uma pessoa estudiosa, sou uma pessoa boa, caridosa. Ah, mas isso não é bom? É, até que você discorda dela. E ela, quem você pensa que é? E se ela não falar isso, porque ela tem orgulho de ser humilde, ela não diz nada. Mas acontece uma coisa. E para você entender como isso causa sofrimento, você tem que entender o oposto. O que é ser humilde? Se o orgulhoso se acha melhor do que todo mundo, o humilde não se acha melhor do que ninguém. Então, sabe o que acontece quando você não se acha melhor do que ninguém? Você não julga. Nunca. Por quê? Porque você pensa, todo mundo pode errar. Todo mundo pode cair. E como você se acha como todo mundo, você não se acha no direito de julgar o comportamento, a escolha, o caráter, a cor, qualquer coisa. A pessoa humilde não julga nunca. Então, quando você erra com relação a ela, sabe como ela responde? Qualquer um pode errar. Ela é basicamente inofendível. E se você é inofendível, quem vai tirar a sua paz? Ninguém. Então você está bem no meio da tempestade, do horror, do furacão, da guerra, da morte, da peste, de tudo. Aí a pessoa pergunta, como pode? É simples. Todo mundo pode errar. Então, se você é orgulhoso e sofre, o que é que você precisa aprender? Se você é vaidoso e sofre, o que é que você precisa aprender? Se você é invejoso, esse é mais complicado, né? O negócio da inveja é difícil, né? Orgulho, vaidade é meio óbvio. O egoísmo, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. A inveja, tanto que a única definição melhor que eu achei é aquela parábola da serpente do vagalume. O vagalume estava de bobeira na lagoa, topou com uma serpente, a serpente deu um bote.
Ele escapou, a serpente foi atrás. Começou a persegui-lo, ele ficou muito cansado, encurralado e disse, um momento, posso fazer umas perguntas? Aí a serpente parou, perfeitamente. Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Porque você brilha, não é nada pessoal. Essa é a definição da inveja. Você quer uma explicação? Não tem. Vem cá, eu estou no seu lugar? Não. Eu estou tirando alguma coisa de você? Não. Vem cá, é vingança, eu te fiz alguma coisa? Não. Então por que você me persegue? Por que você quer me destruir? Porque você brilha, nada pessoal. Você não quer um inimigo? Não faça nada, não diga nada, não seja nada. E aí você não vai ter nenhum problema. Se você não compreender o significado disso, ele é um agente do mal? Não, uma pessoa doente. A Alemanha está fazendo um estudo sobre a inveja. A gente está preparando um seminário sobre a inveja. Eles chegaram à conclusão que a inveja é uma doença. E a gente está preocupado com o invejoso pegar na gente, né? Você não tem noção do que significa inveja. Sabe a conclusão que ele chega? É o seguinte, você compra um carro lindo, você economizou, você trabalhou desesperadamente para comprar esse carro. Aí você entra naquele carro lindo, cheirando a novo, maravilhoso, e está cheio de júbilo. Aí você olha para o lado, seu vizinho comprou um mais caro. Aí você olha para o seu carro e não sente nada. Toda a sua alegria e felicidade morreu. Você não consegue se felicitar com o que você tem. Você não tem alegria, você não tem felicidade, você morre por dentro. Primeiro. É claro, se você sobreviver, você tenta prejudicar o amigo, mas a morte começa dentro, com a doença, com a diminuição, com as outras coisas. E a gente olha o invejoso com uma coisa ruim, coitado. Então Jesus, quando olhava para as pessoas, não olhava da mesma maneira. Ele não via discípulo de Satanás, nem o mal, nem a morte, nem nada. Ele via o quê? O que você poderá vir a ser. Então, um professor entra naquela sala de aula e vê aquele bando de quê? E aí, ele olha o quê? A incapacidade? Não, o futuro, as possibilidades. Se ele olhar assim, o êxito é incrível. Cada vez que um deles faz uma conquista, é a sua. Então, quando Jesus olhava para a gente, era vendo o futuro da humanidade e a sua contribuição para esse futuro. Então, não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Eu estou apenas querendo, se me permitir, Anete, fazer uma nota de rodapé à exposição dela com relação à questão da onisciência, né? Mas não, é apenas contar um casinho acontecido comigo, porque mineiro adora contar caso, né? E mineiro que não conta caso degenerou. Então, temos na Casa Espírita Casa de Jesus uma equipe que faz um trabalho intitulado Aconselhamento Individual e Familiar. E, digamos assim, é o atendimento fraterno, mas com um certo treinamento mais acentuado. E eu estava exatamente prescrevendo um procedimento da casa para um rapaz muito inteligente, muito simpático, né? Aí, quando eu disse a ele, então, 10 minutos antes de você iniciar o procedimento, você converse com Deus. Fale com Deus das suas necessidades. Ele foi e me disse assim, mas ele não é onisciente? Eu falei, olha, eu não conheço pessoalmente, mas consta que seja. Consta que seja. E aí me veio assim, como do nada, eu falei assim, ele é onisciente, mas é muito educado. Ele só vai atravessar na sua existência a beira de um homicídio ou de um suicídio. Você precisa acender o seu sinal verde e dizer, como criatura, meu Criador, eu preciso de ajuda.
É apenas um rodapé. Para o Regis, até que ponto a leitura edificante me auxilia na reforma do pensar, me tornando menos vaidoso e invejoso? O Saulo está comentando aqui que tem o hábito de ler até 2h30, 3 horas da noite. Então a pergunta veio a calhar, né? Eu acho o seguinte, que se eu leio até de madrugada, é exatamente porque eu tenho precisado muito de leituras edificantes e leituras clarificantes, tanto filosóficas quanto sociológicas, mas principalmente leituras da doutrina espírita. E eu tenho duas criaturas do meio espírita que me seduzem, assim, em termos das obras publicadas. É o professor Hermínio Corrêa Miranda, que faleceu aqui no Rio de Janeiro não faz muito tempo, com mais de 90 anos, que me parece assim um investigador e um escritor impecável. Eu fico maravilhado com as obras de Hermínio Corrêa Miranda. E a outra é Herculano Pires. Eu comentava ontem aqui, não é, que os únicos momentos em que eu fico meio bravo com Herculano Pires é quando ele comenta sobre Umbanda e quando ele comenta sobre homossexualidade, que ele vira uma metralhadora giratória. No mais, um grande escritor espírita. Mas não são os únicos. Depois das obras da codificação, eu precisei me deter muito nas obras do nosso mentor Leon Denis e do nosso, não menos notável, Gabriel Delany. E hoje leio, assim, os autores tomam muito cuidado. Preciso dizer isso aos senhores, porque Dona Ivone do Amaral Pereira, que Chico Xavier considerava, na primeira metade do século XX, junto com Zilda Gama, as duas psicógrafas mais notáveis e as duas médiuns mais notáveis que o Brasil tinha, na primeira metade do século XX, ela diz textualmente, numa obra intitulada A Luz do Consolador, que são os seus artigos publicados no Reformador. Dona Ivone diz: tomem cuidado com essa abundância estupenda de psicografia que inundou o nosso país, porque ali encontram-se coisas muitíssimo confiáveis, mas a quantidade de coisas dispensáveis e não confiáveis é maior. Ela chega a colocar número. 25% são absolutamente necessários, confiáveis. 75%, na maior parte, dispensáveis, desnecessários, e outras vezes equivocadas. Bom, como eu não sei, eu não tenho nenhuma mediunidade para me dizer assim, é psicografado, não é psicografado. Na realidade, eu tomo cuidado com a qualidade do texto. Kardec dizia, avalia-se um texto não por quem o ditou, mas pela edificação que traz esse texto. Então, essa questão da edificação que responde à pergunta que me foi feita. Se o texto edifica, se o texto conforta, se o texto esclarece, se o texto facilita a nossa caminhada a caminho da luz, a leitura é sempre muito aconselhável e muito proveitosa. Agora, não posso dizer que toda leitura tem esse condão. Apenas isso. Bom, deixa eu acrescentar só uma coisa. Ele falou da leitura no aspecto social, no aspecto sociológico, né? Deixa eu falar no aspecto biológico. No aspecto biológico, uma coisa interessante, né? Uma das coisas que eu notei na literatura espírita é a quantidade de poemas psicografados, já viram? Desde o Parnaso ali em Túmulo e outros livros de poema.
E é tipo do livro que ninguém lê, né? Quem leu Parnaso Além Túmulo, levanta o braço aí. Inteirinho. É um livro, ninguém leu. Aí você pega outro livro de poema, são vários, ninguém leu. Então por que os espíritos psicografam tanto poema, hein, se ninguém lê essas coisas? Porque a pessoa acha importante, ler André Luiz é essencial. Você lê Leon Denis, aí eles escrevem aquele poema, aquele monte de poema. Para que serve? Isso era uma coisa que tinha na minha mente, né, o negócio do poema. E recentemente veio à luz um trabalho sobre redes neurais. Muito sério. E que ele explica claramente para que serve poema psicografado. Olha só, é muito difícil você lendo uma obra definir assim, isso é bom ou isso é ruim. Você tem que ter um senso crítico, você tem que saber, você tem que avaliar, aí a gente pega um e compara. Mas, dependendo do nível intelectual, alguém pode ter alguma dificuldade, você pode dizer assim, para mim é difícil. Como é que eu vou saber se essa presta ou não presta? Tudo bem. A forma de escrever, a argumentação, são técnicas que você pode desenvolver. Mas o que é um poema? Nós falamos sobre palavras. Então, num poema, você vai argumentar, você vai falar, porém o sentimento, no encadeamento das palavras, que gera harmonia, beleza, musicalidade, não dá para esconder, dá? Então, um poema cuja fonte são amor, bondade, tolerância, caridade, solidariedade, todos os valores cristãos, ficam difíceis de serem escondidos. Se a intenção for o mal, se a intenção for processos negativos, não dá para ver? Dá para você esconder sua intenção num poema? Então, como não dá para esconder isso, quando você lê um poema, e quando você repete um poema, acontece uma coisa engraçada no cérebro. Tá? Quando você lê um texto, existe uma área do cérebro específica para decodificar isso. Tá? Mas quando você lê uma poesia, o cérebro fica confuso. Como assim ele fica confuso? Ele não sabe se isso é leitura ou se é música. Como assim? Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade... Peraí, isso é leitura ou isso é música? Isso é Castro Alves. Então, quando você fala, o cérebro fica confuso. Isso é leitura ou isso é música? Como ele não sabe, ele cria uma rede neural nova. Ativa a atividade celular, aumenta o metabolismo do cérebro, aumenta a sua acuidade mental, sua inteligência, sua capacidade cognitiva, sua memória, sua captação de informação. Ele dá um upgrade no cérebro em todos os sentidos. Porque se você só caminha onde você sempre esteve, você não cria coisas novas, você faz um sulco, né? Com o passar do tempo vem envelhecimento, enrijecimento, essa perda. Então, uma forma de você manter a sua saúde e melhorar o seu desempenho mental é leia poesia, decore poesia, declame poesia. E tem mais, né? A gente nem pôde colocar, por exemplo, a vibração das palavras, né? Então, pensa bem. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Repete isso ao longo do dia. Você acaba acreditando. Vou continuar a sequência aqui e fazer mais uma pergunta para a Anete. A disciplina do pensamento expressa-se pela palavra? O que seria a disciplina do pensamento e como sabemos o que estamos disciplinando? Pode dar exemplos? Acho que gostaram tanto dos seus exemplos que querem novos. Nós já falamos do poema. Quando a gente aprendeu isso, no Caminho da Experiência tinha uma tradição de fazer as pessoas fazerem. E aí muitos começavam para apresentar, né? Tal, decora um poema, apresenta. E elas recomeçaram a relatar melhora no seu dia a dia. Tá? Então, você está decorando um poema e está repetindo ele na sua mente. Então, lembra das palavras de poder?
Então, no que você está fazendo e forjando novas conexões cerebrais, chamadas redes neurais, então está saindo do lugar comum, que era seu estado depressivo, seu estado de sofrimento, seu estado qualquer, aqui você estava há muito tempo, forja novos. À medida que você repete as palavras, são palavras de poder, você muda o seu padrão vibratório, tá? E é simples, porque ele começa a estar ali naquele momento e melhorar o seu desempenho. Mas a gente tem alguns pensadores, né? Freud, a pessoa não gosta muito de Freud, mas ele disse uma frase que eu acho lapidar, né? Começa-se por ceder nas palavras e termina-se por ceder nas coisas. Então, a palavra é a representação do seu pensamento. Então, o que você diz, tá? Mesmo que não seja verdade naquele momento, à medida da repetição, ele se transforma na sua verdade. E você começa a vivenciar aquilo. Então, eu não tenho isso. Aí o poema mudando essa sua esfera estrutural, primeiro, depois vibratória, vai promover sua saúde. Porque nós temos, que Deus, vocês não comentaram, né? Além de Criador, onipotente, onipresente, onisciente, onitudo, também, além de bom, é misericordioso e bom. Então, quando eu perguntei, todo mundo tem o que merece? Aí todo mundo disse assim, não. Vocês não sofrem o que merecem. Porque Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então, todo mundo sofre menos do que merece. Que isso fique claro. E onde é que entra a misericórdia? Vamos lá, quem é que forja a doença? Nós, certo? Então, dela justiça, você tinha que sofrer cada ceitil. Sabe onde entra a misericórdia? Tilenol, Novalgina, Prozac, cirurgia reparadora. Música, poesia, arte, elas servem como um bálsamo para você. Você está perdido no Vale da Morte e ouve uma música como, por exemplo, Aleluia de Handel. A primeira vez que ela foi tocada, o rei ficou de pé. Quando ele ficou de pé, todo mundo tinha que ficar em pé, porque ninguém pode ficar se o rei estiver de pé, todo mundo. E a partir daí, na Inglaterra, toda vez que a Aleluia de Handel é tocada, todo mundo ouve de pé. Uma tradição. Porque foi tão fantástico o impulso dele ficar em pé. Isso é o quê? Uma forma de conexão. Então, aí vem para vocês, com misericórdia, a poesia, a música, a arte, a expressão da beleza. Então, peraí, há um monte de confusões, assim, Kierkegaard, por exemplo, e outro. O que é a beleza, o que é a arte? É tudo que o homem produz ou o conceito grego? O que é arte? É tudo que eleva o espírito humano. Então, o que eleva o espírito humano é considerado o quê? Pelos gregos, a arte dos deuses, que eleva simples mortais a deidades. Então, palavra disciplinada começa por aí. Para o professor Regis, como utilizar as ferramentas que temos, pensamento, inteligência e vontade? Eu queria novamente pôr um pouco o bedelho nas palavras de Anete, lembrando de coisas muito interessantes da nossa realidade, porque eu já não me recordo bem se entre os 18 e os 20 anos foi que Chico Xavier psicografou o Parnaso de Além-Túmulo. E um jornalista chamado Humberto Alencar pegou um exemplar e levou para um dos críticos literários mais exigentes que então viviam no país, Agrippino Grieco. Com todo esse nome italiano, era um grande crítico de literatura brasileira e portuguesa. 2 dias depois, ele procura Agrippino Grieco. O que você achou? Agrippino disse, olha, eu não entendo nada de espiritismo, mas esse moço tem que ser levado para a Academia Brasileira de Letras amanhã. Então é a elevação do trabalho por ele apresentado, né? Com diferentes estilos e diferentes poemas de tão diversos autores, né? Então eu volto à questão que me foi dada. Sou um pouco indisciplinado, o pensamento é um pouco indisciplinado. Como utilizar os pensamentos que temos
pessoalmente. O quê? As ferramentas, desculpe, que temos: pensamento, inteligência e vontade. Olha, se eu detivesse todo esse segredo, eu estaria contentíssimo, se eu detivesse todo esse segredo. Mas pelo menos posso dizer a vocês que quando nós cuidamos, e esse cuidado, ele precisa ser ético e ele precisa ser religioso. Nós cuidamos ético-religiosamente daquilo que das ferramentas que usamos como pensamento, como inteligência e principalmente como manifestação da vontade. Muita coisa. Fique tranquila, minha senhora. Fique tranquila, eu quase saí dançando. Mas fique tranquila. Mas então, a mim parece que toda ferramenta, essa palavra veio do meio informático, né, de ferramenta. Né? Todos os recursos de pensamento, de inteligência, de vontade, eles dependem muito da seriedade ética, da seriedade religiosa e da seriedade puramente humana que nós tenhamos por exemplo, eu venho diante de um público como este, vasto público, e sei que aqui há pessoas de bastante, muitas pessoas de bastante gabarito, eu me muno de uma responsabilidade pessoal que, felizmente, eu não preciso ir buscar muito longe, porque ela já está em mim há algum tempo. Mas o respeito por expor pensamentos, o que isso pode ter como consequência? O respeito de usar a inteligência. Eu encontro com os meus ex-alunos, agora que estou aposentado, eu encontro com meus ex-alunos, mas eu recebo cada abraço tão gostoso dos meus ex-alunos, e alguns deles têm a suprema amabilidade de dizer assim: você marcou a minha vida. Eu falo: meu Jesus, eu não marquei nem a minha. Mas ele está dizendo que eu marquei a vida dele. Porque havia a vontade de servir àqueles alunos que Deus punha à minha frente. Me perdoem alongar um pouquinho, mas eu comecei a minha vida como músico na hoje extinta TV Tupi. E época da Bossa Nova, eu tocava muito violão nessa época e não tinha dado 43 anos de aula, cantava bem. Tinha 20 anos. Fiquei 8 meses e dias lá contratado pela extinta TV Tupi, até que uma manhã eu sentei-me à beira da cama e falei: não é esse o meu palco. Não é esse palco que eu quero. Eu não fui nem buscar os últimos cachês. Fui para casa, aquela coisa: mãe, eu quero fazer vestibular. Né? Então, fiz a minha faculdade, descobri meu palco na sala de aula. Diante de rostos humanos como os de vocês, sentindo esse fremir das fisionomias. Aí eu descobri meu palco. Hoje eu dou concerto doméstico, com o que restou daquela época, que já desaprendi muita coisa, mas faço pequenos concertos domésticos. Então é isso, resumindo: a vontade limpa, sã, a vontade sadia, ela responde por pensamentos sãos e por uma inteligência bem praticada. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo é curto e a gente, infelizmente, vamos ter que deixar algumas perguntas, né? Não vamos poder fazer todas. E vamos fazer a última pergunta para os dois. Em que momento a divergência deixa de ser um embate pessoal negativo e passa a ter um caráter de crescimento espiritual?
É uma pergunta maravilhosa, gostei muito. Nós desenvolvemos na nossa casa um novo estudo diferente. E que a gente tinha um objetivo distinto do normal, né? A gente tem a reunião doutrinária, as reuniões normais, a gente fez um estudo diferente. E eu tinha uma ideia que era falar sobre dinâmica espírita. Então, a ideia do estudo era visão espírita da sociologia, visão espírita da química, visão espírita da matemática. E eu tinha uma ideia que era falar sobre dinâmica espírita. Então, a ideia do estudo era visão espírita da sociologia, visão espírita da química, visão espírita da matemática, da física, das relações sociais, de qualquer assunto que fosse relevante. Então, era mais ou menos assim. Você é sociólogo. O que é sociologia? O que faz um sociólogo? Você é espírita? Ser espírita muda a sua visão da sociologia? Então, a gente precisava de pessoas das áreas para fazer isso. E a gente começou então. Mas aí o público estava presente e a ideia era o seguinte: vocês têm que questionar essas pessoas. Tá? Quanto maior o questionamento, mais você tira a informação. Mas aí a gente estabeleceu algumas regras. Tem uma regra aqui, tá? Que nenhum momento pode falhar. É terminantemente proibido dizer eu não concordo. O quê? Como assim? E se eu não concordar? E se eu for contra? Aí foi um frege, todo mundo reagiu violentamente. Eu não posso concordar? Pode. Eu não posso discordar? Pode. Só não pode dizer eu discordo. Então tem que fazer o quê? É simples. Você vai discordar. Mas quando você for perguntar, em vez de dizer eu não concordo, você vai dizer assim: baseado em que você diz isso? Aí, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É uma coisa totalmente diferente. Eu não concordo com você é pessoal. Lembram das palavras? Baseado em que você diz isso? Eu tirei do pessoal e passei a discutir ideias. Não é com você que eu tenho problema, e sim a sua ideia. Baseado em que você está afirmando isso? Então, não é você que é a pessoa, e sim o que você está dizendo. Então, o que acontece? Como não é pessoal, eu não tenho que defender-me. Eu tenho que argumentar para sustentar minhas ideias. Se você toma o cuidado de fazer uma discussão civilizada, vocês sabem que a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento é baseado na polêmica? Se todo mundo só dissesse que todo mundo concorda, Einstein não teria a menor chance. Ideias inovadoras, diferentes, que não são normalmente aceitas, são a base onde se sustenta o quê? O progresso. Pensa bem, se todo mundo diz o que alguém já disse, o que acontece? Estagnação. Vocês nunca teriam um iPad, um iPhone, nem as coisas que virão de visionários, que vão dizer coisas diferentes e terão que defender suas ideias. Se eles estiverem muito preocupados em defender sua pessoa, que vem do quê? De uma coisa chamada falácia ad hominem. E tomem cuidado para não cair nela. Tá? A pessoa diz alguma coisa que você não concorda. Aí você ataca a pessoa. Quem é você para falar isso? Espera aí. Ataca o argumento. Foi o que ele disse. Com o que você não concorda? Aí você ataca a pessoa. Como você não pode derrubar argumento, você diz: se a pessoa não presta, a pessoa é ruim, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo. As ideias são para serem discutidas. Lembra? No Espiritismo e na filosofia? Então, pressupõe o questionamento sistemático, que é o encadeamento de ideias, tá? Articulações internas. Então, é para ser questionado. Mas pessoas não devem ser atacadas, porque lembre-se do cristianismo, né? Não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Diante disso, em que momento a divergência deixa de ser um embate pessoal negativo e passa a ter o caráter de crescimento espiritual? Aí vamos para o tema de hoje. Depende das palavras que você usa. Tem formas e formas de dizer as coisas. Você pode dizer a mesma coisa
e ela soar como um ataque pessoal, e você pode dizer a mesma coisa e ela ter um caráter totalmente diferente. Então, eu vou discutir algumas coisas interessantes. Uma discussão religiosa. Tá? É um embate pessoal. Por quê? Porque numa igreja diz, só vai ao Pai assim, a outra diz do outro jeito. Então, para esse aqui, todos os outros vão para o inferno. E para o de lá, todos os outros vão para o inferno. Ou seja, quem perder a discussão vai para o inferno. Então, é a questão básica, ele ganhar. E tem um livro muito interessante, né? Que as pessoas mudaram um pouquinho o título, mas ainda é. Então, Schopenhauer escreveu um livro interessante. 38 maneiras de vencer um debate mesmo sem ter razão. É um livro muito bom. Por quê? Porque o importante é ganhar, né? Agora, numa discussão acadêmica, você encontra dois acadêmicos discutindo. Eles estão quase pegando pelo pescoço. É aquela discussão intensa. Quando termina, eles se abraçam. Nossa, que legal, gente. Vamos tomar um café, vamos discutir isso. Eu acho que a gente podia propor um trabalho junto. Aí você pergunta, como é que pode? É porque eles conseguem separar. Não é pessoal. Você está atacando a minha teoria, está apresentando argumentos, e quanto mais você faz isso, mais a minha teoria cresce, mais possibilidades. Então, um crítico de boa qualidade, num trabalho científico, é a melhor coisa que você poderia ter. Então, quando? Quando é que a discussão produz? Quando não é de caráter pessoal. Porque aí deixa de ser discussão para ser briga. Porque nunca é bom, né, gente? Então, divergências de caráter ideológico, de caráter tecnológico, de caráter informacional, são sempre, em todas as circunstâncias, dentro da civilidade que nós aprendemos com o progresso da humanidade, uma das melhores coisas que nós poderíamos desenvolver. Então, debate não é uma briga pessoal. Toda briga pessoal surge da vaidade, do orgulho, da inveja e de vários valores que não produzem nada de bom, a não ser mais sofrimento. A pergunta veio para os dois e eu diria o seguinte, que em 1999 consta que no plano espiritual o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes fez uma conferência para 5.000 entidades, estando 3.000 desencarnadas e 2.000 estando dormindo aqui na Terra, que foram assistir à conferência do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E ele teve a amabilidade de pegar o seu braço direito, que é Cícero Pereira, e pedir a Cícero Pereira que levasse a íntegra da sua conferência à psicografia na cidade de Belo Horizonte. É um dos mais belos textos que eu tenho lido. E exatamente o Dr. Bezerra de Menezes começa dizendo o seguinte: diversidade é absolutamente característica da humanidade. Diversidade. Então, numa realidade intracomunitária, as pessoas se desentenderem, às vezes ao ponto de torcerem o nariz, é incompreensível isso. Porque a diversidade, ela até enriquece, se conversada, se amadurecida a dois, a diversidade. E ele diz, extracomunitariamente, frequentemente se vê crítica de uma comunidade religiosa a outra, em razão de procedimentos, de modos de pensar. É outra coisa inaceitável. Ele diz Dr. Bezerra de Menezes, a diversidade, ela divergir, não tem a ver com a diversidade. Divergir não implica ruptura, muito menos implica aborrecimento entre um e outro. Eu concluo com o seguinte, 1986 me deu na telha de coordenar um livro, uma obra coletiva, com o título A Sala de Aula. Que espaço é esse
Por quê? Porque eu encontrava com os colegas que tinham 18, 20 anos, como eu, de sala de aula, e eu perguntava, o que é para você a sala de aula? Ele falava, você acabou de me fazer uma pergunta terrível, né? Preciso pensar. Aí encontrava com outro colega dentro da Unicamp e dizia, escuta, o que é a sala de aula para você? Ele dizia, eu vou precisar também de pensar um bocado. E aí então eu convidei um grupo de autores, e interessantemente, quando eu fui convidar o professor Dermeval Saviani, que é um teórico marxista, assim, muito bem impostado e tal, ele é um homem muito inteligente. Eu convidei o professor Dermeval Saviani, ele falou assim, mas você, Regis, que não é marxista, você sabe que eu sou marxista. Eu falei, Dermeval, para azar ou sorte sua, o público que vai avaliar o seu texto. Sendo marxista, é alguém que eu quero que participe do livro, porque tem estatura intelectual, estatura humana para participar do livro. E o livro saiu com pontos de vista os mais distintos, fenomenólogos, marxistas, alguns eram sociólogos mesmo, e esse livro, A Sala de Aula, Que Espaço é Esse?, ele tem uma característica curiosa, porque nessa ocasião eu estava terminando o meu doutorado e era aluno do filósofo notável e hoje saudoso Rubem Alves. E Rubem Alves chegou-se para mim, que ele sabia que eu amava a poética, ele chegou-se para mim e disse, de você eu não quero um trabalho acadêmico, de você eu quero um poema. Eu falei, mas escuta, isso é igual Umbanda, se abaixar o caboclo sai, senão... se não abaixar... Ele falou, não quero saber, eu quero um poema de você. Do contrário, nós vamos conversar. E lá está um poema sobre a educação do sentimento. E que tem sido uma grande alegria para mim, porque as pessoas se sentem profundamente tocadas por vários textos, entre os quais por esse poema que está no final do livro, Que Sala de Aula, a Sala de Aula, Que Espaço é Esse? Então, repito, essa visão do Dr. Bezerra de Menezes, a diversidade tipifica a humanidade, e é preciso que o diálogo seja constante entre os diferentes. É isso que enriquece, e não cada um torcer o nariz para o seu lado. O diálogo precisa ser a riqueza da humanidade. Muito obrigado.